Eva, que gosto enorme ter-te aqui nesta Empresas que Marcam, uma rúbrica da Comunica RH, que procura conhecer melhor pessoas que são conhecidas por marcarem as empresas de alguma forma ou pelas suas empresas marcarem a elas porque as influenciam também de alguma forma. Eva Santos é a pessoa que está neste momento aqui connosco, é a diretora de Pessoas e Cultura do Standard Bank em Angola. Neste momento estamos a falar, tu em Luanda e eu em Lisboa. A comunidade Comunica RH é de facto uma comunidade lusófona e isto é a prova que de facto temos esta coisa em comum, que é esta língua fantástica, mas também muitas coisas em comum, que são as nossas experiências e aquilo que andamos a fazer nas nossas empresas. Eva Santos é, para além, como eu disse, diretora de Pessoas e Cultura do Standard Bank, é um nome desde logo associado àquilo que são as questões da liderança feminina, porque fundou o grupo de liderança feminina em Angola, e Eva, isso já vai muito para além de Angola. Tens tido convidados, homens e mulheres, de todas as partes, diria eu, deste mundo lusófono. Tu também és uma palestrante no Brasil, em Portugal, enfim, toda a gente te conhece pelas tuas ideias relacionadas com a gestão de pessoas, com a questão da cultura, a importância da cultura, mas sobretudo com os temas da liderança e concretamente os temas da liderança feminina nas nossas organizações. Olha, nós só temos 25 minutos de conversa e, como sabes, eu sou um palrador, portanto falo muito e, portanto, eu quero mesmo é ouvir-te nesta nossa conversa de amigos. Enfim, temos que assumir aqui esta conversa de amigos, de pessoas que se admiram, mas gostava de te lançar já para início de conversa. Diz-me uma coisa, são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Qual é a tua ideia sobre isto? Olá Pedro, olá a todos, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado por estar aqui hoje e partilhar um bocadinho desta visão sobre pessoas, sobre empresas que marcam e como é que nós somos impactados também por elas. E pegando desde já nesta tua provocação, sempre uma boa provocação, eu diria que são as duas. Mas isso não vale. Isso não vale. Já te estou a subprovocar outra vez. Que é. Diz. Porquê é que eu digo isto? Eu acho que depende do momento de maturidade em que nós nos encontramos na nossa vida. Ok. E nós, por exemplo, eu recordo-me quando comecei a trabalhar, confesso que não estava muito preocupada em que empresa é que iria estar a trabalhar, mas que experiências é que eu poderia obter para alcançar um determinado objetivo, e que foi alcançado, mas não estava assim tão preocupada com as empresas. Mas o interessante é que, olhando para a minha experiência, para estes anos de vivências, houve de facto empresas que marcaram pela sua forma de organização, pela sua complexidade ou pela sua simplicidade, ou pelo impacto positivo ou negativo, porque nós somos impactados de forma positiva ou negativa pelas organizações, claro. Mas há sempre um nome que eu associo a essas mesmas organizações. E nós às vezes temos aqueles sonhos que eu adorava trabalhar na empresa Liderança Feminina em Angola. Vou dizer que é no nosso projeto. Eu adorava trabalhar na Liderança Feminina em Angola. Porquê que eu adorava trabalhar na Liderança Feminina em Angola? Porque estava a Eva Santos. Ou porque esta empresa, e vamos chamar de organização, não é? Porque esta organização tem valores que eu reconheço, permite-me evoluir a nível de competências e de conhecimentos, permite-me ter uma networking grande. Portanto, o que é que eu estou à procura como pessoa é o que vai diferenciar no final do dia este meu posicionamento. O mais interessante é que nós procuramos os líderes que nos inspiram, que nos influenciam. Nós tendemos a procurar aquelas pessoas com quem nós nos revemos, que podemos também crescer, desenvolver, não é? Para poder lá chegar. E depois, se calhar, está no secundário a organização em que essa pessoa está. Mas há momentos em que nós queremos estar naquela organização, porque aquela organização promove uma série
de condições, ou de benefícios, claro. de experiências, ou de pensamentos críticos, e eu quero estar ali porque quero beber dessas organizações. Portanto, eu diria que por trás de uma grande organização tem que estar, há vários líderes, há um líder, e que nós acabamos por seguir essa pessoa, porque é essa pessoa que põe esta organização no final do dia a ser uma realidade, não é? Portanto, é um conjunto de pessoas, mas... E isso tem tudo a ver com o propósito, não é? Eventualmente, não é? Sim, porque todas as organizações têm um objetivo, têm uma razão de ser, uma razão de... Não é só fazer lucro, portanto, esse eu diria que é o objetivo secundário, que é aquele que permite que as organizações mantenham a sua... atividade e que sejam sustentáveis. Exatamente, mas porquê é que nós existimos? Porquê é que a liderança feminina existe? Olha, então deixa-me, eu estou a adorar a tua resposta, até porque tu conseguiste mesmo, eu disse que não valia, mas afinal valeu, porque tu conseguiste mesmo justificar que às vezes, ou seja, tem momentos e tem organizações em que as pessoas marcam as empresas, mas por sua vez também as empresas marcam as pessoas. E entrando nesse tema da liderança e da liderança feminina, e tu és a pessoa certa para nós falarmos sobre isso, porquê é que faz sentido, tu que és uma diretora de recursos humanos, enfim, eu não anunciei, mas quem quiser vá ao LinkedIn, já tens uma experiência vastíssima também, enquanto líder de recursos humanos de várias, eu diria de gestão de pessoas, nós gostamos muito mais desta designação de gestão de pessoas em várias organizações e grandes organizações de vários setores. Porquê é que te faz sentido, de facto, nesta perspectiva, tu trabalhares, estudares, influenciares, porque no fundo estavas a falar disso, os temas da liderança feminina associado às empresas e à forma como se lidera nas empresas? Porque no fundo era disso que estávamos a falar. Porquê é que isso te fez sentido e porquê é que cada vez mais, porque tu já estás a fazer isso há algum tempo, te faz mais sentido, não é? Explica um bocadinho isso, para nós compreendermos. Olha, eu acho que às vezes nós temos estes propósitos de vida e não os ouvimos. E, portanto, são apenas intenções, são sonhos que convivem connosco ao longo da vida. E, para mim, a materialização do projeto Liderança Feminina em Angola vem de um sonho. E um sonho que um dia decidi começar a partilhar com outros e que vamos fazer 3 anos, agora dia 9 de fevereiro, faremos 3 anos. E o propósito, e neste sonho, e nesta caminhada, e ao longo destes anos todos, o propósito sempre foi o mesmo, ou seja, se nós olharmos para os números, e sabes que eu gosto muito de olhar para os números e de olhar para aquilo que eles contam, os números continuam a dizer-nos que nós, mulheres, continuamos a ter, em termos de posições de liderança, um rácio muito inferior àquilo que é o rácio masculino. Então o que é que nós podemos fazer? E isso não é só em Angola, não é? Portanto, não, eu estou o tema a falar, é um tema absolutamente global. É mundial. Daí que o nosso projeto tem como base o 5º objetivo do desenvolvimento sustentável, a equidade do género. Em 2030 chegámos a 50%. Eu continuo a estar um bocado cética, porque 2030 é já a virada da esquina. É amanhã? É amanhã, e os números continuam a não mudar. A pandemia não ajudou, recuou muito estes números. Então, nós precisamos de continuar, ou de reforçar, ou de começar, e às vezes é preciso começar, a ter mais voz e a valorizar a mulher líder e de que forma é que nós podemos fazer. Portanto, a materialização deste projeto é isto, é ter voz, é dar voz, e como tu disseste, e muito bem, é trazer homens e mulheres para esta conversa, porque nós vivemos num mundo de homens e de mulheres. E, portanto, se nós estivermos todos em sintonia e considerarmos que isto é um crescimento para todos e não é porque o género é que dita que os homens é que devem estar nestas posições de liderança e que nós mulheres não podemos estar, e se as mulheres também considerarem que isto é um processo normal de desenvolvimento, de capacitação, de competências e que têm as mesmas condições que os homens têm para chegar a lugares de topo, então nós estamos a fazer e a contribuir para essa mudança positiva. Eva, mas deixa-me lá provocar-te. É um processo contínuo, mas eu sou muito provocador, como já sabes. Deixa-me lá provocar-te. Se no teu lugar, na função de diretora de cultura, pessoas e cultura do Standard Bank, não tivesse a Eva Santos, mas tivesse um homem qualquer,
Qual era a diferença? Em que é que o facto de ser uma diretora mulher na tua organização, enfim, obviamente estou a concretizar na tua organização, que é a organização onde estás, mas numa organização, há uma liderança feminina e masculina efetiva nas organizações, ou seja, dentro da organização, no dia-a-dia? Eu sei que isto é uma enorme provocação e não se responde assim em 2 minutos, mas o que é que me podes dizer sobre isso? Deixa-me, se calhar, responder desta forma. Aquilo que nós devemos valorizar não é o género, é as competências. Boa. Porque no final do dia eu gosto de defender que a liderança não tem género. Tanto tu como eu somos bons líderes, porque temos determinadas competências que utilizamos para poder gerir, para poder apresentar resultados, para poder tomar decisões, mas não quer dizer que a minha forma de liderar ou a tua forma de liderar seja a melhor, a minha ou a tua. Temos de maneiras diferentes, mas temos, se calhar, o mesmo objetivo e temos as mesmas preocupações e as mesmas intenções. Se nós começássemos a pensar mais dentro deste critério, que não é o fato de ser a Eva, diretora, Pessoas e Cultura, a fundadora da liderança, a fundadora da comunidade de recursos humanos, ser uma mulher, mas ser a Eva que traz estes temas para cima da mesa e que acabamos todos, porque isto não é feito só pela Eva, pelas pessoas que também acreditam nestes projetos, de podermos concretizar. Nas organizações, acima de tudo, é como é que o topo, e porque isto é uma conversa antiga, eu recordo destas conversas no início da minha carreira profissional, portanto, há mais de 20 anos. Não interessa quantos anos, mas são já alguns. Há muito mais de 20 anos. Que era porque é que nós, capital humano, pessoas e cultura, recursos humanos, como seja a designação, gestão de pessoas, porque é que nós muitas vezes não somos ouvidos pelo topo, pela administração. E eu continuo a olhar e continuo a acreditar que isto ainda acontece. Como é que nós temos a mesma linguagem, somos reposicionados ao nível do topo para nos compreenderem como verdadeiros parceiros de negócio e não apenas como uma área administrativa que está ali e paga salários. E isso não depende do género. Isto não depende do género. Isto não depende do género, isto depende das competências e depende da forma como o topo encara o tema do capital humano dentro das organizações. Porque por muito boa vontade que a Eva tenha, se a Eva tiver uma administração que não está preocupada com as pessoas, não vamos conseguir fazer nada. Mas pelo outro lado, se eu tiver uma administração que está realmente focada numa mudança positiva, com estratégias planeadas e organizadas, e posso dizer muito que nos treinamentos que nós vivemos, são processos que às vezes são muito desafiantes, mas que são para trazer aquilo que eu brinco um bocadinho, mas as nossas pessoas têm que estar felizes. E a felicidade é um conceito muito relativo, não é? Porque aquilo que é felicidade para mim pode não ser o mesmo conceito para ti. E não estamos sempre felizes, portanto temos picos, não estamos sempre felizes, não é? Portanto, exatamente. Somos seres humanos com emoções. Mas é importante e necessário nós passarmos mensagens, quer seja dentro das organizações e fora delas, porque isto também começa na nossa casa, na forma como nós educamos os nossos filhos, que é a liderança está disponível para as meninas e para os homens. Se a forma como eu vou também educar os meus filhos, também me posicionar dessa maneira. Portanto, é um tema de oportunidade, digamos assim, de pôr as pessoas todas no piso 0, para depois todas terem a mesma hipótese de subir ao piso 25, não é? É isso que não existe, não é? Portanto, o ponto de partida é já diferenciado, porque nós temos tratamento diferenciado entre as meninas e os meninos, em que as meninas não podem ser e os meninos podem ser tudo, dependendo do país onde nos encontramos e das circunstâncias. E a isso podíamos juntar mais não sei quantos temas que têm sobretudo a ver com a diversidade, não é? E com a riqueza que é termos pessoas a pensar diferente, de forma diversa dentro das nossas organizações. E olha, mas porque nos estão quase a esgotar aqui os nossos minutos, eu queria muito, e tu trabalhas numa organização, deste aí um exemplo de liderança de topo, trabalhas numa organização, e eu tenho o gosto de conhecer o CEO do Standard Bank e o trabalho dele, que é, enfim, uma organização que valoriza imenso as pessoas e os projetos de transformação fazem-se com as pessoas.
partilha um pouco daquilo que vocês estão a fazer neste momento e em que, de facto, essa valorização das pessoas e da cultura, aliás, desde logo, parabéns por ter pessoas e cultura de uma forma tão integrada, porque só assim, de facto, se consegue trabalhar o desenvolvimento integrado nas organizações. Partilha-nos um bocadinho aquilo que são os vossos projetos e como é que tu, enfim, já percebemos porque é que chegaste aí, estás a influenciar e a mobilizar as pessoas com vista à concretização desse propósito maior, que no fim do dia é a sustentabilidade a todos os níveis, também social, da organização onde tu lideras a gestão de recursos humanos. Um dos nossos grandes desafios, como eu partilhei há pouco, é sermos a melhor organização para trabalharmos e mais felizes. Eu gosto sempre de trazer isto, valerá o que vale, mas permite-nos reposicionar a forma como também olhamos para as nossas pessoas, cuidamos das nossas pessoas e trazer aquilo que é o foco no seu desenvolvimento, na sua capacitação. Falaste em transformação, sim, estamos em transformação, estamos num processo de grande transformação, exatamente para poder conciliar aquilo que é os objetivos de um grupo como o nosso daqui a 5 anos. Nós estamos preparados daqui a 5 anos, nós temos que começar agora, não é? Portanto, não é no 5º ano que as coisas vão acontecer. E dentro deste processo, ter os diferentes parceiros de negócio da organização comprometidos, alinhados, é o primeiro passo, para que nós possamos também ter as pessoas alinhadas e comprometidas com aquilo que pretendemos alcançar no final do dia, não é? Portanto, sem compromisso e sem clareza dos objetivos que nós queremos, é sempre mais difícil. E este tem sido o grande desafio desde que entrei na organização, portanto, poder, com a minha experiência, também trazer isso para dentro do capital humano, dentro das pessoas e cultura, de que forma é que nós ainda podemos fazer mais e de que forma é que nós podemos impactar. Portanto, esse tem sido o grande foco. Isso faz-se como, em termos práticos? Com equipas de trabalho? Porque no fundo tu depois tens equipas de homens e mulheres, não é? Cá está. Sim, eu adoro ter equipas mistas, adoro trabalhar com homens, adoro trabalhar com mulheres, mas sobretudo adoro trabalhar com pessoas competentes, comprometidas. Como explicaste há bocado, isso é o mais importante. E as pessoas que, não só aqui, mas todas as pessoas que comigo já trabalharam ao longo da minha vida sabem disso. Porque no final do dia, o que é que nós podemos trazer? Qual é o valor acrescentado? Porque é aí que nós fazemos a diferença, não é? O que é que eu posso trazer? O que é que eu vou deixar? Qual é o legado que eu vou fazer? Como é que eu estou a gerir as minhas pessoas? Como é que as pessoas estão a entender o trabalho que está a ser feito? Porque se nós não tivermos, nós somos líderes, mas nós precisamos deixar preparar os futuros líderes. No fundo, o legado, não é? O legado da liderança. E também empoderar as nossas pessoas e dizer, olha, eu acredito em ti, vamos lá, se precisares eu estou aqui e vou-te dar apoio. Vamos bater com a cabeça na parede várias vezes, faz parte, ninguém sabe tudo. Mas é este processo de tentativa e erro, de confiança, é a palavra mais desafiante que nós temos, de confiança, mas que é transversal em todos os projetos e em todos os processos, não é? Portanto, porque nós ganhamos a confiança diariamente para podermos concretizar. Os colaboradores confiam em nós, pessoas e cultura, nós confiamos nas nossas pessoas, nós queremos trazer e fazer a diferença, mas isto é um processo, são processos lentos, porque são processos que mexem com as emoções. São processos continuados, digamos assim. Continuados, sim. Olha, e o facto das pessoas que trabalham contigo saberem que tu lideras estes temas da liderança feminina, isso influencia de alguma forma o comportamento delas ou não? Elas, quando olham para ti, senhora diretora, que é aquela senhora que fala para o mundo todo sobre a importância da liderança feminina, isso tem influência depois no dia-a-dia nessa gestão das pessoas e nessa mobilização das pessoas ou não? Aqui para nós, enfim, ninguém nos está a ouvir. Ninguém nos está a ouvir, exatamente. Eu senti muito respeito, acima de tudo, pelo facto de eu ter esta minha bandeira pessoal relativamente à liderança feminina e à importância de nós darmos voz
a estes temas, senti e sinto muito respeito dentro da organização e fora da organização. E eu acho que isso é muito importante, que isto cria awareness, não é? A tomada de consciência. Olha, isso não quer dizer que eu consiga mudar tudo, mas se eu conseguir que as outras pessoas tenham esta mesma tomada de consciência da importância destes temas e do que é que nós podemos fazer para alavancar e fazer a diferença, e como eu disse há pouco, de uma forma dentro das organizações, fora das organizações, na minha forma de pensar o tema, eu acho que aí nós já estamos a provocar uma mudança positiva. Porque todos nós temos uma mulher na nossa vida. Todos nós temos uma mulher na nossa vida. E o facto de termos mulheres na nossa vida, se nós olharmos para estas mulheres que fazem parte da nossa vida, o que é que elas são e representam para nós e o que é que nós gostaríamos que elas tivessem? E de que forma é que eu posso apoiar? Como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso capacitar? Como é que eu posso fazer essa diferença? E para mim este respeito, eu diria este carinho, esta tomada de consciência enche-me o coração, é isso que eu posso dizer, enche-me o coração, e eu agradeço desde já. Porque... Olha, e isso faz com que tu queiras deixar também uma marca na empresa onde estás, nos grupos com quem estás. E só para finalizarmos, como é que tu achas que as pessoas, os líderes, no fundo hoje estamos a falar de liderança, não é? Como é que os líderes podem deixar também a sua marca? Porque, no fundo, eles são marcados pela organização, pelas suas equipas, como falámos, pelos posicionamentos, pelo propósito da organização, mas que marca, e tu já explicaste que marca queres deixar e que estás a tentar deixar nessa organização, enfim, como é que os outros podem fazer isso? Que mensagem é que gostavas de deixar aos outros líderes antes de dizermos adeus e tu ficares em Luanda e eu ficar em Lisboa, e temos que trocar rapidamente porque eu gosto imenso da cidade de Luanda, mas antes de deixarmos aqui as pessoas, o que é que tu gostavas de deixar enquanto mensagem final? Se nós tivermos, e mais uma vez eu toco sempre neste tema da tomada de consciência, se nós tivermos consciência de que estamos a deixar bons líderes, e os bons líderes são pessoas com ética, com capacidade para fazer acontecer, com integridade, com a vontade de querer aprender, de reconhecer os erros, de valorizar as pessoas. Se nós deixarmos esta nossa marca positiva, porque eu também tenho experiências de líderes menos positivas, e é bom termos essas experiências para sabermos o que comparar. É que exatamente. Então eu estou a deixar um gato, porque depois a capacidade que cada um de nós vai ter de pegar nestas experiências e na partilha que eu ou outros líderes tenhamos é de sermos os nossos líderes únicos, de sermos autênticos também na nossa liderança. E é isso que faz a diferença no final do dia. E voltamos ao início da nossa conversa. Nós somos líderes que fazemos a diferença porque somos autênticos, somos únicos, mas temos uma panóplia de experiências e uma bagagem por trás e que queremos passar um pouco desta nossa experiência para os outros, que vão ficar com um bocadinho da nossa, mas que vão ser eles próprios líderes únicos. Portanto, não tentem imitar, eu há dias dizia isto num podcast, não imitem, sejam vocês. Não é preciso imitar, não é fazer um copy, mas sim sermos únicos na nossa forma de sermos líderes e termos, então, o sucesso que merecemos. Olha, tu disseste palavras incríveis durante esta nossa curta conversa, a autenticidade, no fundo, a liderança, o poder, a confiança, o deixar outros líderes e, no fundo, a herança que no fundo, um líder é um construtor, no bom sentido de outros líderes e do legado que podemos deixar às organizações. Eva, eu estaria aqui, não vamos revelar a que horas é que estamos a falar neste momento, mas ficaria aqui o dia todo a falar contigo, que é sempre com imenso gosto e gosto sempre de te ouvir e gosto muito em especial do símbolo da liderança feminina que tu tens atrás de ti num quadro que podemos ver aqui,
e que, enfim, é expressivo daquilo que pode ser a discussão, estas discussões do género, e como tu explicaste, não é isso que influencia a liderança, mas, ou seja, influencia, mas não é isso que determina a liderança, o que determina são as competências. Mas muito obrigado, Eva, por ter estado connosco neste programa Empresas que Marcam. Ficámos a saber que no teu caso os dois sentidos do processo estão a funcionar. Muitos parabéns pelo teu trabalho e até à próxima. Obrigada, Pedro, e foi um prazer estar aqui contigo, dar aqui a minha partilha, e até breve. Bem. E um abraço gigante aí para Angola. Gratidão. Para vocês também.